Muito bem. Vamos continuar o estudo das nossas normas gerais relativas ao ICMS. Baseado na Lei Complementar 87/96. E agora, nós chegamos ao momento, nós já estudamos local da ocorrência, momento da ocorrência, incidência, base de cálculo do imposto, e já dá para nós fazermos um resumo geral disso, para fixar bem essa parte, para depois nós seguirmos das outras determinações com relação à Lei Complementar 87. Isso que nós vamos apresentar agora, por ser um resumo, fica com a letra um pouco menor, mas vocês podem, já sabem, estão acompanhando o material. Eu vou pedir para o Vitor de novo colocar lá para nós. O material está disponível no site www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. ICMS, Lei Candir, Constituição Federal e Lei Candir. Ok? www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Você vai buscar essa pasta e tem todos, você já sabe disso, esses slides que nós estamos passando aqui. E já com esse material, então, você vai acompanhar esse resumo muito importante agora, com os principais aspectos relativos ao ICMS. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer esse resumo com calma para a gente dar uma base sólida para a gente seguir adiante no estudo das normas gerais relativas ao ICMS. Vamos lá. Observe, então, que eu coloquei incidência, momento da ocorrência, local da ocorrência e base de cálculo. Primeira incidência, operação relativa à circulação de mercadoria. O momento é a saída da mercadoria a qualquer título de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Legal. Observe que é fato gerador a saída para o estabelecimento do mesmo titular. Mas o STJ tem uma posição, esqueça. STJ para a prova de legislação. Local da ocorrência. E aí nós temos essas quatro possibilidades. Onde se encontra a mercadoria no momento da ocorrência do fato gerador, essa é a regra geral. E presume-se interna a operação, se não comprove a saída da mercadoria no território da unidade federada. Entrou para vender para outro estado, só para circular pelo estado de determinada unidade, não comprovou a saída, considera-se interna a operação. Onde se encontra a mercadoria quando em situação fiscal irregular, letra B, o desembarque do produto na hipótese de captura de peixes, crustáceos e moluscos, e letra D, o da extração do ouro, o estado onde tenha sido extraído o ouro, ainda que em outro estado, relativamente à operação em que deixar de ser considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial, e por isso o ouro deve ter a sua origem identificada. E como resumo, a base de cálculo é o valor total da operação. Voltando para mim, então a base de cálculo é tudo que for cobrado. Legal? Vamos adiante. Próxima incidência, fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em qualquer estabelecimento. Vitor vai voltar para nós, só um slide, volta mais um, por favor. Ótimo, obrigado. Olha só, cuidado com essa diferença. Nesta linha, na letra A, no momento da ocorrência, é a saída da mercadoria de qualquer estabelecimento. Certo? Então é aquele detalhe que eu já chamei a atenção para vocês. Se você liga no restaurante e pede que leve uma comida para você, o fato gerador é a saída da mercadoria. Agora, se você vai lá comer no próprio restaurante, o fato gerador, a incidência é o fornecimento de alimentação. O momento da ocorrência é o momento do fornecimento da alimentação, bebidas, etc. O local da ocorrência é o estabelecimento fornecedor. E a base de cálculo é tudo que for cobrado, inclusive o valor do serviço. Voltando para mim, já chamei a atenção, portanto, se você vai no restaurante e paga um valor pela alimentação e um percentual para serviço, para o garçom, a base de cálculo é tudo, porque você não está pagando para o garçom, você está pagando para o estabelecimento. Ok? Ele que vai passar para o garçom ou não.
não é um problema seu. Certo? Vamos adiante. Prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal por qualquer via. O momento é o início da prestação de serviço e, portanto, pode passar por quantos estados for, será devido para o estado onde tiver início a prestação de serviço. O local da ocorrência é onde tiver início a prestação ou, conforme nós já vimos, se o documento estiver em situação irregular, o conhecimento de transporte, ou a nota fiscal do serviço de transporte, que é o documento exigido para o transporte rodoviário, né? Ou se for outro tipo de transporte, o documento exigido. Se estiver em situação irregular, por ser inidôneo ou sem documento sobre o transporte, é onde se encontrar o transportador. E a base de cálculo é tudo que for cobrado. Então, voltando para mim, observe que no caso do serviço de transporte, não interessa por quantos estados ele vai passar. Isso é irrelevante. O que interessa é o estado onde teve o início do serviço de transporte. Porque este é o momento da ocorrência e o local é o estado onde teve início o serviço de transporte. Legal? Agora, cuidado que nós vamos ter o diferencial de alíquota depois lá na frente. Mas o momento é a saída do serviço de transporte. Vamos adiante. Prestação onerosa de serviço de comunicação, por qualquer meio. Como regra, né? O momento é na prestação onerosa do serviço de comunicação. Já sabemos essa palavrinha onerosa, porque se for serviço de recepção livre e gratuita, não há incidência. O local da ocorrência é o da prestação do serviço, ou, se for prestado mediante satélite, o do domicílio do tomador do serviço e onde for cobrado o serviço nos demais casos, e a base de cálculo é o valor do serviço cobrado. Mas aqui tem dois detalhes, voltando para mim. Então, primeiro detalhe, onde for cobrado o serviço nos demais casos, já expliquei isso. A cada dia surge uma nova forma de serviço de comunicação e aí o legislador teria que se debruçar para estabelecer o local da ocorrência. Criou uma regra para resolver esse problema. Se não estiver previsto, é aonde for cobrado o serviço, o local da ocorrência. Certo? Mas aí você vai dizer assim, Borba, mas eu estou aqui me lembrando que quando esse serviço de comunicação for prestado mediante ficha, cartão ou assemelhado, tem uma diferença. De fato tem. E vamos ver. Vamos lá. Prestação onerosa de serviço de comunicação prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, ou por qualquer outro instrumento liberatório do serviço, ainda que por meio eletrônico de dados. Né? Porque, voltando para mim, hoje você pode, por exemplo, fazer uma recarga no seu celular pela internet. Certo? Vamos adiante. Momento da ocorrência é quando do fornecimento ou disponibilidade desse instrumento ao prestador ou quando o seu pagamento, se tal pagamento se fizer em momento anterior. Então isso é importante. Quando do fornecimento do cartão ou quando ele for pago. Local da ocorrência, o do estabelecimento da concessionária ou permissionária que fornecer o instrumento. Não é aonde você vai utilizar o serviço de comunicação. É o da concessionária ou permissionária que fornecer o instrumento. E a base de cálculo é tudo. É o valor cobrado pelo instrumento liberatório do serviço. Voltando para mim, cuidado com relação a essa hipótese de serviço de comunicação prestado mediante cartão, ficha ou assemelhado. É importante lembrar que o momento é o fornecimento pela concessionária ao usuário final ou ao intermediário. Então, no momento em que a concessionária forneceu o cartão para a banca de jornal para lhe vender, já ocorreu um fato gerador do serviço de comunicação no fornecimento da concessionária ao intermediário. Certo? Muito bem. Embora o serviço sequer tenha sido ainda utilizado, lógico, né? Nem foi comprado ainda na banca de jornal.
Legal? Olha como esse resumo é importante. Esse quadro resumo tem que botar numa parede, ao fazer uma ampliação dele, botar na parede do quarto e ficar toda noite, de 4 em 4 horas, bota o despertador, acorda, dá uma olhadinha no pedacinho e volta a dormir durante 15 dias. Certo? É um resumo fundamental com relação às determinações da Lei Complementar 87. Vamos adiante. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendido na competência do ISS. Então, o serviço não está previsto na Lei Complementar 116 de 2003, que estabelece os serviços tributados pelo ISS, e há fornecimento de mercadoria junto com ele. De acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha B da Constituição, neste caso, o ICMS incidirá sobre o valor total. Então, vamos lá. O momento da ocorrência é o fornecimento da mercadoria com prestação de serviço. Esse é o momento. O local é o do estabelecimento prestador de serviço que vai fornecer essa mercadoria conjuntamente. E o valor total da operação. Porque neste caso, por que é o valor total da operação? Voltando para mim. Porque o serviço não está previsto na lista da Lei Complementar 116 de 2003, que traz os serviços tributados pelo ISS, e há fornecimento de mercadoria junto. Então, por dispositivo constitucional, incide sobre o valor total. Mas vamos adiante. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviço compreendidos na competência do ISS, da Lei Complementar 116 de 2003, mas que por indicação expressa de lei complementar sujeitos à incidência do ICMS, aquele famoso item 14.03, serviços de recondicionamento de motores, mas sob o fornecimento de peças e partes é permitida a cobrança do ICMS. Nesse caso, o momento da ocorrência é o mesmo fornecimento da mercadoria, o local é o mesmo da hipótese acima do estabelecimento prestador de serviço, o que vai mudar é a base de cálculo. Porque, neste caso, o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada. Então, é muito importante lembrar desses dois últimos aí. Ambos dizem respeito à prestação de serviço com fornecimento de mercadoria. E voltando para mim, só para nós reforçarmos, há uma terceira hipótese, que é uma hipótese de não incidência do ICMS, que é uma prestação de serviço previsto na lista da Lei Complementar 116 de 2003, mas sem possibilidade, sem autorização de cobrança de ICMS, como serviço de hospitais, sanatórios, etc. Conforme o exemplo que eu dei, você se cortou, tem um serviço médico e tem gases para dar para remédio, fornecido, como o serviço está previsto na lista, no item 4.03, e não há autorização de cobrança de ICMS, é uma hipótese de não incidência do ICMS. Então, minha gente, muito cuidado com essa questão de prestação de serviço com fornecimento de mercadoria. É muito importante. Aí você vai dizer assim, Borba, mas baseado nisso, então, eu vou ter que saber todos os serviços da Lei Complementar 116 de 2003, que são mais de 200 serviços, Bob, eu vou ficar maluco. Não. Você só tem que saber aqueles que estão lá previstos com autorização de cobrança de ICMS. Isso é o que você vai ter que saber. E na maioria das vezes, o regulamento do ICMS dos diversos estados e do DF traz esses serviços quais são. Ok? São poucos se comparados aos 200 e poucos serviços previstos na lista da Lei Complementar 116. Então, para efeito de prova, é fundamental que você saiba quais são esses serviços. Legal? No próximo encontro, nós vamos continuar esse resumo legal, o resumão do Borba, com relação às normas gerais relativas ao ICMS. Até lá.